Hoje eu quero fazer umas reflexões sobre o futuro do consumo de animais, principalmente no que diz respeito à carne de laboratório. Vamos falar sobre esse tema meio polêmico, um pouquinho, aqui, hoje. Bem, antes de mais nada, vamos pensar aqui exatamente o que é essa tal carne de laboratório, né? Muitas pessoas fazem muita confusão e confundem ela com o Impossible Burger ou Beyond Meat, que são as chamadas carnes à base de plantas de segunda geração. Elas não têm nada de origem animal e elas não têm nada a ver com carne de laboratório. Carne de laboratório, por outro lado, tem um desenho, um projeto completamente diferente. E ela pode ser chamada de carne de verdade, apesar de ser de laboratório, mas é de verdade. Desculpa, eu tava com a B12 aqui embaixo da língua e tava falando esquisito, mas vai melhorar agora. Então, a carne de laboratório nada mais é do que um conjunto de células-tronco de algum animal que é colocada num líquido que tem aminoácidos, proteínas, açúcares e essas células elas se alimentam desse líquido e vão crescendo, se desenvolvendo, se dividindo e se multiplicando. Elas vão se multiplicando até formarem tecidos maiores e eventualmente grandes o bastante para a gente poder colocar aqui no formatozinho de hambúrguer. E essas células elas podem ser tiradas de mamíferos com uma seringa, por exemplo. Mas eu já vi gente fazendo também carne de laboratório com uma pena de uma ave. E essa pena pode cair naturalmente, você não precisa nem puxar do animal. Então, assim, são formas diferentes de extração dessas células que causam danos, transtornos, dores diferentes em cada tipo de animal. E o interessante é que esse pequeno punhado dessas células pode ser usado para produzir toneladas de carne de laboratório. Falando um pouquinho sobre esse termo, carne de laboratório é um termo do qual essas empresas elas querem se afastar, na verdade, porque dá uma ideia de uma coisa meio estranha, meio esquisita, meio falsa. Eles têm chamado muito de clean meat, ou de carne limpa. E faz sentido se você pensar aqui um pouquinho comigo. Comer essa carne de laboratório, do ponto de vista da saúde, seria muito melhor do que comer uma carne de um animal que foi criado em confinamento, num ambiente insalubre, que foi alimentado com um monte de grão cheio de pesticidas, que foi injetado com hormônios e antibióticos. E a carne desses animais muitas vezes tem contato com fezes, não é à toa que toda vez que fazem testes eles se surpreendem com a quantidade de amostras contaminadas com fezes. Bem, então daí dá pra ter uma ideia de por que faz sentido realmente chamar essa carne de carne limpa. Por enquanto, o sol tá mudando o tempo todo aqui, ô diabo. Por enquanto, os tipos de carne que podem ser feitos com esse método são um pouco limitados. Tipo, não dá pra você dizer pra uma célula, pra um grupo de células, exatamente como ela deve se dividir. Então, estruturas mais complexas, como, sei lá, uma picanha, por exemplo, que tem uma gordura específica numa parte específica do tecido, que tem uma gordura no meio da carne. Esse tipo de carne mais complexo, com uma estrutura mais complexa, que ainda vai demorar um pouquinho pra chegar no mercado como carne de laboratório. Por enquanto, as únicas coisas que dá pra fazer mesmo são, tipo, nugget, salsicha, ou até hambúrguer, né? Porque é uma coisa meio carne moída. Uma das coisas mais positivas dessa carne de laboratório é que ela pode ajudar a reduzir todos os efeitos negativos que a carne carrega, ou que a produção da carne carrega. Entre eles, desmatamento, desperdício de água, contaminação dos oceanos, extinção de outras espécies, emissão de gases do efeito estufa, isso sem mencionar a quantidade enorme de sofrimento que você ia deixar de gerar ao consumir carne de laboratório ao invés de consumir a carne dos animais que foram mortos para isso. Nossa, então esse é um produto mágico do futuro que vai resolver todos os nossos problemas e aí todas as pessoas poderão finalmente ser veganas, né? Eu sempre digo que raramente existem soluções simples para problemas complexos e eu acho que esse é mais um desses casos. Então deixa eu fazer algumas críticas e algumas ressalvas em relação a esse produto antes de dizer por que eu apoio a produção de carne de laboratório. Bem, para começar, a gente vive dizendo para as pessoas que ninguém precisa comer animais para sobreviver e a gente talvez tenha que dar uns passos para trás nesse sentido, se essa carne de laboratório realmente virar um negócio de uma magnitude global, onde você vai poder comprar em qualquer mercado. Outro problema é que ele continua sendo um produto industrializado que depende de embalagem, depende de transporte, depende de armazenamento e isso gera muito lixo, isso gera muito desperdício, isso gera muita poluição. Todos esses fatores, de um ponto de vista ambiental, não são o ideal. Isso sem mencionar os problemas relacionados à saúde, porque apesar de não ter contato com fezes, apesar de não ter problemas relacionados aos pesticidas e aos hormônios que colocam nos animais, essa carne ainda vai ter muito provavelmente quantidades muito altas de gordura saturada, colesterol. E a gente sabe que essas coisas estão associadas com problemas cardiovasculares, estão associadas com o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e até mesmo com alguns tipos de câncer. Então, para o que eu considero a forma ideal de alimentação, que seriam grãos, frutas, verduras, legumes, folhas, todos orgânicos e plantados num local próximo de nós, né, que não dependem de um monte de caminhões transportando essas coisas, que não dependem do uso de pesticidas, de agrotóxicos, que não dependem de embalagens. Então, nesse sentido, essa carne de laboratório ainda está muito longe do que eu considero ideal. O ideal para mim é produtos orgânicos plantados próximos de nós, então seja frutas, verduras, legumes, folhas, grãos, plantados próximos de nós e transportado de uma forma responsável e sem embalagem. Para mim isso seria o ideal.
ideal. Isso é o que eu tento trazer pra minha vida como ideal. E nesse sentido, a carne de laboratório tá um bocado distante do que eu consideraria ideal. E mesmo que a gente, né, consiga distribuir carne de laboratório ao redor do mundo inteiro, a gente ainda vai ter que lidar com uma pequena implicação ética, que é a gente vai ter que manter alguns animais vivos para extrair essas células-tronco desses animais de tempos em tempos. A gente vai ter que manter eles ali no ambiente onde eles vão ter que se reproduzir de alguma forma. Em alguns casos, por exemplo, perus já não conseguem reproduzir de forma natural, eles têm que ser inseminados artificialmente. Bem, então a gente ainda tem um monte de implicações éticas para lidar em relação à forma como a gente trata outras espécies, antes de dizer que esse produto é 100% maravilhoso, legal, perfeito e boto fé. Dito isso, tendo todas essas críticas em mente, espero que vocês não achem que eu tô sendo muito radical aqui, eu ainda acho que a carne de laboratório é a melhor escolha, é a melhor aposta que a gente tem hoje para reduzir a maior quantidade de sofrimento no menor espaço de tempo. E eu vou explicar por quê que eu acho que isso é verdade. Eu tenho que ser realista aqui quando abordo essa questão, né? Eu posso ser ideológico e falar, eu sou totalmente contra isso porque ainda vai ter exploração animal. Eu sou totalmente contra isso porque ainda vai ter embalagem, porque ainda vai ter plástico. Eu sou totalmente contra isso porque ainda vai ter gente com desenvolvendo doenças por causa desses produtos. Eu posso falar isso de uma forma completamente ideológica. Mas eu acho que nesse ponto, eu devo ser pragmático e pensar que tem um monte de gente que nunca vai deixar de comer animais. Infelizmente, tem um monte de gente que dá muito mais valor pro sabor dessas coisas, pela sensação que essas coisas trazem pro corpo delas, do que dão valor pra vida dos animais que a gente explora. Para essas pessoas, a carne de laboratório sim vai ser revolucionária e vai ser muito importante para os animais que essas pessoas exploram. Tem gente que assiste Dominion e vai comer um hambúrguer no McDonald's logo depois. Eu acredito que a carne de laboratório eventualmente vai ficar mais barata do que a carne dos animais. E eu acho que isso vai acontecer porque essa carne de laboratório não precisa da enorme quantidade de recursos que a carne dos animais precisa, né? Alimentação, água, como todas as coisas que eu já falei anteriormente aqui. E uma vez que essa carne de laboratório atingir o mesmo preço que a carne dos animais, vai ser muito difícil para alguém dizer que não quer a carne de laboratório, que prefere a carne do animal. Tipo, a pessoa vai ter que ser literalmente sociopata para olhar dois produtos iguais e dizer, não, eu quero esse aqui porque eu quero ter certeza que o animal sofreu para eu me alimentar. É possível ainda que no futuro mais distante, quando a carne de laboratório for, né, se minhas previsões estiverem corretas, mais barata do que a carne de animais, muitas pessoas comprem a carne de laboratório sem nem saber que é de laboratório. Só vai chegar no mercado e falar, eu quero mais barato, vou pegar esse aqui. Não vai ter diferença de textura, de sabor, de cheiro, então ela só vai pegar a carne mais barata, que vai calhar de ser de laboratório. Existe um outro ponto ainda que entra nessa discussão que eu acho que é bem importante, que é, às vezes, as nossas atitudes mudam os nossos valores. Então, eu não sei se você já percebeu, mas quando a pessoa está comendo animais, esse é o pior momento que a gente tem para abordar essa pessoa e falar sobre o sofrimento desses animais. A pessoa fica muito mais na defensiva, porque ela está praticando aquele ato ali. Uma vez que ela deixar de praticar aquele ato, vai ficar muito mais fácil dela entender os problemas, as implicações da gente maltratar animais, da gente criar animais como se fossem produtos, da gente criar, transportar, empacotar esses animais como se eles fossem objetos. E aí vai ser muito mais fácil para as pessoas se tornarem veganas e começarem a dar atenção para outros problemas, que também são graves, como animais usados para entretenimento, para pele, para testes e todas as outras formas que a gente já conhece de exploração animal. Por esses motivos, eu acho que sim, a carne de laboratório, ela merece apoio e eu acho que ela sim tem um potencial muito grande de reduzir a maior quantidade de sofrimento animal no menor espaço de tempo. Isso é a minha opinião. Eu não consegui pensar ainda em nenhuma outra alternativa, em nenhuma outra coisa, em nada além disso, que consiga atingir esse objetivo em um espaço curto. E quando eu falo espaço curto de tempo aqui, eu tô falando coisa de 10, 20 anos. Eu não tô falando coisa de 6 meses. Tipo, pra ser bem sincero, eu acho muito frustrante, muito triste que a gente tenha que gastar bilhões em um projeto extremamente complexo e eticamente questionável para convencer algumas pessoas de que explorar animais é errado. Apesar de eu estar fazendo esse vídeo aqui com uma análise bem racional do problema, da situação, internamente eu me sinto muito frustrado, eu me sinto muito triste de meio que chegar nessa conclusão, sabe? De que algumas pessoas simplesmente, enquanto não existir um produto vegano idêntico à carne, essa pessoa vai continuar pagando para que pessoas matem animais para elas comerem. Tipo, a pessoa não consegue abrir mão nem de um pouquinho de sabor. Ela não consegue nem, tipo, ah, nossa, fiz aqui esse hambúrguer de soja com fumaça líquida e com um negócio aqui que ficou muito parecido com um hambúrguer de carne. O que você acha? Quer provar? É tipo, gostei, não, mas eu prefiro de carne. Não, essa diferença de sabor aqui, eu prefiro que mate esse animal aqui, faça todos os processos, essa merda horrível, não sei o quê. O sabor é um pouco melhor, então... Idealmente, as pessoas iam assistir um vídeo de 5 minutos sobre a indústria do leite e iam parar de comer queijo imediatamente, mas infelizmente não é isso que acontece. E tipo, eu infelizmente me incluo nessa lista porque eu assisti esse vídeo de 5 minutos sobre a indústria do leite quando eu não era vegano e eu não deixei de comer queijo no dia seguinte, então eu tô incluso aqui na crítica, o Vitor de 2016. Bem, antes de concluir o vídeo, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Uma pulga metafórica, né? Eu nem sei se você lava a orelha, coitado dessas pulgas. Bem, entenderam, né? Pulga de mentira,
na orelha de vocês, se liga, se liga, se liga. Pensa que se a gente pode criar carne de vaca colocando células de vaca num potezinho com líquido lá, que ela vai se alimentar e se multiplicar, a gente também poderia colocar células de cachorro ali. E você, teoricamente, poderia comer carne de cachorro. Você faria isso? Ou ainda, você poderia também, teoricamente, pegar um pedacinho da sua carne, indolor aqui, ó, tirou um pedacinho aqui, faz um cortezinho, colocou também. Você poderia comer a sua própria carne, que cresceu do lado de fora do seu corpo. Você poderia provar isso. Seria, tipo, teoricamente, carne humana ali, a sua carne. Pensa sobre isso um instantinho. Quando eu pensei sobre isso, eu comecei a me questionar, bem, mas tipo, eu não faria isso, eu não ia querer comer, sei lá, carne humana de laboratório, nem carne de cachorro de laboratório. Então por que eu iria querer comer carne de vaca de laboratório? Isso começou a me fazer questionar a minha ideia, a minha concepção de que talvez eu tivesse coragem de provar essa carne de laboratório quando ela estiver disponível. E eu, para ser bem sincero, ainda não cheguei numa conclusão final, não sei o que eu farei se um dia, eventualmente, chegar essa carne disponível aqui pra mim. Lembrando que eu nunca deixei de comer carne porque eu não gostava do gosto da carne, eu deixei de comer animais por questões simplesmente éticas, puramente éticas. Eu nem sou tão preocupado com a saúde assim. Bem, mas eu quero saber de você também. Escreve aqui embaixo o que você acha dessas questões todas. Você acha que carne de laboratório seria uma carne vegana? Você acha que veganos deveriam comer carne de laboratório ou a gente devia só indicar para pessoas que nunca vão ser veganas? E um queijo criado dessa mesma forma, um ovo, você acha que tá na mesma categoria? Se aplica da mesma forma? Você apoia o desenvolvimento dessa tecnologia? Comenta aqui embaixo. E como sempre, já sabe, Vegflix, Universo Veg em um só canal. Esse aqui.